livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje nós teremos uma aula do 9º ano. A gente vai continuar a aula passada, hoje é a parte 2 de alguns conceitos em genética. A gente vai tratar basicamente lá no final da aula de fenótipo e genótipo, que são dois pontos importantes na construção do indivíduo, tanto parte interna quanto parte externa. Então, pegue o seu caderno e vamos lá. Olá meus queridos e queridas alunas, todos vocês que estão aí nos assistindo. A gente vai dar continuidade à nossa aula, né, principais conceitos em genética, onde a gente falou lá de hereditariedade, que é aquela ideia de conjunto de processos biológicos, né, que vão assegurar aí a cada ser vivo que ele receba e transmita também, né, informações genéticas por meio da reprodução. Então é bem interessante essa compreensão para dar continuidade. Então é importante também recordar os estudos de Mendel, né? O que Mendel diz para a gente, né? Que cada característica das plantas, no caso as ervilhas, era determinada por um par de fatores. Então isso ficou bem claro em Mendel, sabendo que os fatores são os genes. Então não podemos sair dessa ideia, né? Não pode ficar tão distante que esses fatores são os genes. Cada característica era determinada por um par de genes. Então genes, a gente viu na aula passada, mas é um termo que vai estar bem presente aqui na parte genética do assunto, ou seja, na introdução aí desses conceitos principais. O genes ele vai estar bem em destaque, certo? Então, dando continuidade, a gente tem que cada uma das diferentes versões de um gene. Então, você tem versões e versões nos genes que estão pareados em cromossomos homólogos, né? É chamada de alelo. Então, a gente já tem aqui a primeira palavrinha aí que já vem aparecendo com bastante destaque, né? A questão do alelo, que não estava presente na aula passada. Certo? Quando em um indivíduo os alelos de um gene são idênticos, dizemos que o indivíduo é homozigótico, né? Então, nós temos aqui uma nova palavra, homozigótico, né? Ok, homozigótico. Certo. Homozigótico, e aí? Homozigótico para quê? Para o caráter em questão. E os alelos estão em homozigose. Então você tem aqui uma sequência, né? Homozigose, né? Certo. Deixa eu mudar aqui essa coisinha aqui. Certo. Nesse caso, pessoal, os alelos são representados por um par de letras iguais. Esse par de letras a gente pode chamar aqui de azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão e bezinho, bezinho, certo? Então nós temos aqui esses possíveis exemplos aqui desses pares de letras, né? Por exemplo, então, certo? Isso era o caso das plantas de linhagem pura ou de linhagens puras, né? No caso, quando a linhagem é pura, você observa que você vai ter aqui as mesmas letras, né? Esse parzinho aqui de alelos
essas letrinhas iguais. Então, linhagem pura vem dessa forma. Quando em um indivíduo os alelos de um gene são diferentes, dizemos que o indivíduo é heterozigótico. Então, quando é igual, a gente já tem essa versão. Quando é diferente, a gente vai ter aqui a ideia de hetero, né? Deixa eu botar aqui outra cor aqui. Heterozigótico, né? Heterozigótico. Então, quando eles são diferentes, a gente vai ter a ideia que observe o prefixo aqui, dando a ideia diferente, né? Heterozigótico. Para o caráter em questão. E os alelos estão em heterozigose. Então, observe que a mudança ela vai se dar agora aqui, né? Os alelos vão estar em heterozigose. Heterozigose. Nesse caso, pessoal, aqui, ó. Nesse caso, né, os são representados por um par da mesma letra, no caso. Porém, uma maiúscula e outra minúscula. Então, continua aqui com as letras iguais, só que você vai ter a diferença nesse ponto agora aqui. Deixa eu só separar aqui para a gente colocar aqui embaixo. A gente vai ter aqui a diferença no seguinte caso, ó. Azão, azinho, por exemplo, ou, né, ou bezão e bezinho. São letras iguais, mas uma maiúscula, outra minúscula, certo? Esse é apenas um exemplo aqui dessa situação de diferença. Então você tinha aí o que a gente vai ver lá, lá em Mendel, quando ele falava nas plantas híbridas, né? A questão dessa junção, dessa diferença, que você vai chamar a questão híbrida em F1. É isso que Mendel estava colocando quando ele falava nessa questão desses alelos diferentes. Dando continuidade aqui, vocês podem estar copiando aí, eu vou precisar aqui do quadro, vou tentar colocar aqui embaixo, mas esse espaço aqui, né? Então nós temos o indivíduo, aqui, ó, o indivíduo homozigótico, né? Esse indivíduo aqui homozigótico, ele bem aqui, ó, alelos iguais, homozigótico. Azão, azão ou azinho, azinho, por exemplo, forma apenas um tipo de gameta. 100% de A, de azão, ou 100% de azinho, né? Então você tem aqui uma ideia de percentual, né? Você tem aqui 100% do azão ou 100% do azinho, tá? O indivíduo heterozigótico, que é esse aqui, ó, esse indivíduo aqui, que tem um maiúsculo e outro minúsculo, forma no caso dois tipos de gametas. Você vai ter 50% aqui do azão, 50% do azinho, né? Então você tem essa diferença, ou seja, 50% desse azão e 50% do azinho, tá? O conjunto de genes responsável por uma característica recebe o nome de genótipo. Então a gente vai analisar, você vem analisando essa ideia e a gente chega em dois pontos bem interessantes. Eu vou até separar aqui, tá? Deixa eu separar para a gente. Ok. Certo. Então a gente vai chegar aqui no primeiro tópico do final, né? A ideia de genótipo. Deixa eu colocar aqui. Ideia de genótipo e fenótipo. Genótipo e fenótipo. Então, o que seria o genótipo? O conjunto de genes responsáveis por uma característica. É o genótipo. Então, esse conjunto de genes responsável por uma característica é o genótipo.
Então você vai ter aí a aparência do indivíduo, ou seja, características que se manifestam. Então essa ideia vai ser levada para o fenótipo. São bem parecidos, né? Então, o conjunto de genes é o genótipo, o conjunto de aparência, o fenótipo. Em linhas gerais, a gente pode compreender assim, aquilo que eu não consigo ver diretamente a olho nu. Claro que a gente vai ter outros detalhes que são fenótipos, mas você não consegue ver a olho nu. Então, a ideia de não ver não está ligada diretamente com genótipo, mas o genótipo ele vai estar ligado à questão do gene, né? Então você tem um conjunto de genes. O genótipo ele vai estar ligado ali com os genes, né? O genótipo vai estar ligado com genes. Já a aparência, né? O fenômeno ali, imaginar assim, a aparência do indivíduo, ou seja, aquilo que você observa, aquilo que se manifesta, você vai ter como o fenótipo. Vou botar aqui, ó, manifestação. Manifestação. Você tem a ideia de manifestação, ou seja, aquilo que você observa diretamente, certo? Então seria assim, o fenótipo é o resultado do genótipo. Seria mais ou menos assim essa ideia. Quando você interage o genótipo com o ambiente, você gera o fenótipo. Então, genótipo, falou genótipo, você pensa em gene. Então você pensa em características herdadas, né? Algo mais ou menos assim. E o fenótipo, vamos ligar ele diretamente com a questão da manifestação da aparência, né? Então, pessoal, para a gente finalizar essa aula que eu resolvi partir em duas, né, para ficar mais simples, né, para não ficar muito conteúdo em uma aula só, a gente viu basicamente essa ideia geral aí, dessas palavrinhas, mas o que eu quero destacar aqui é o final da aula, tá? Esse final aí, o fenótipo e o genótipo, que é o que vai ligar tudo que a gente falou anteriormente, certo? Tudo que foi falado anteriormente vai estar diretamente ligado com a questão do genótipo, que tem ligação com o gene, né? Com a questão das características herdadas, né? A gente vai estar ligando aqui ao gene, e a questão da manifestação da aparência, né? Ou seja, o fenótipo, como a gente já falou, o fenótipo é o resultado do genótipo. Aqui, o fenótipo aqui, ó, ele é o resultado do genótipo interagindo com o meio, né? Mas é claro que nem sempre, né? Nem sempre esse meio ele vai conseguir interferir ou interagir de tal forma que esse genótipo seja modificado, né? Então tem isso. O meio por si só ele não consegue interagir para que haja uma modificação no fenótipo. Um exemplo bem simples, né? Vocês devem lembrar, deixa eu colocar aqui, não sei se vocês sabem, mas a tartaruga, né? Ela cava a terra e coloca aqui os ovos, né? Dentro do Então imagine só que você está aqui na Terra e a tartaruga colocou os ovos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, um caso bem interessante, que a luz solar, ó, a luz solar aqui, os raios solares, eles interferem diretamente aqui na questão do sexo, né, dessas tartaruguinhas que vão nascer. Você tem o quê? Que as tartarugas que ficam na parte inferior, ou seja, fica mais abaixo que do solo, elas normalmente nascem com o sexo do sexo masculino. E as que ficam aqui mais próximo ao solo, mais próximo à temperatura aqui terrestre aqui dos raios solares, são as femininas. Então, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo de interação, ou seja, do genótipo interagindo com o meio ambiente, que vai gerar o fenótipo, certo? Que no caso seria essa diferenciação visível aí da manifestação da aparência. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Espero que vocês deem uma lida no material de vocês, mas
esse foi o ponto 2, ou seja, foi a parte 2 que a gente estava precisando para completar a aula anterior. Agradeço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado.